Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou o Evandro, professor de Geografia, e a videoaula de hoje será sobre Organização Espacial do Brasil. Bem, ao longo da história, o Brasil ele teve três formas de organização espacial distintas, tá certo? A primeira delas é o espaço Tupi. O espaço Tupi compreende ao período que vai da pré-história até a chegada dos europeus na América. Lembrando que isso aí é um processo, isso aí é uma construção que vai acontecendo, não existe uma data específica. As tribos se espalhavam pelo território e disputavam esse território, né? Eram formados por povos com culturas diferentes, com graus tecnológicos diferentes. Você tem várias tribos na América, as tribos que aqui habitavam, os tupis, eles basicamente viviam como os homens primitivos, né? Os caraíbas e outros. Já tribos como os maias e os incas, eles eram civilizações avançadas tecnologicamente. Característica do espaço tupi: descentralizado. Não havia um governo central, uma organização central, não. Cada tribo governava o seu território da forma que eles achavam, né? Outra, a produção era voltada para o sustento, então a caça, a pesca, a coleta, tudo era para o consumo, e normalmente consumo imediato, eles não estocavam alimentos. Eles viviam um sistema econômico que eu vou chamar aqui de comunismo primitivo, tá certo? Essa característica de comunismo primitivo e escambo a gente vai detalhar mais na frente. Primeiro, comunismo primitivo. Os índios sequer conheciam essa ideia de propriedade privada. Se você prestar atenção aí na imagem, você tem uma oca. A oca ela não tem portas. Não existe quarto do cacique, quarto do pajé, não existe isso. Todo mundo pode armar a sua rede em qualquer lugar, todo mundo entra, todo mundo sai, a terra pertence a todos, o rio pertence a todos, a floresta, os rituais, ou seja, o comunismo primitivo. O comércio, né? Então veja só, não existia um comércio regular, o que existia era um escambo. O escambo é um tipo de comércio sem um local fixo, sem uma data fixa, era basicamente uma troca. Eu trouxe essa cena que representa bem o que é o escambo. Essa cena, essa imagem aí, ela foi extraída do filme Apocalipto, onde eu tenho aí na imagem uma tribo de caçadores que vão se deparar com uma tribo de pescadores. Esses pescadores queriam atravessar esse território e antes que a guerra acontecesse, o conflito entre eles acontecesse, os pescadores ofereceram peixe e ganharam em troca um pedaço de carne. Ou seja, basicamente, esse comércio existia para que uma tribo não metesse a flecha no peito do indivíduo da outra tribo, né? Então era muito irregular. A segunda forma de organização espacial que aconteceu aqui nesse território é o espaço colonial. Compreende o período que vai da chegada dos europeus à América até o desenvolvimento da indústria brasileira. A produção agora, ela não é mais para o sustento das comunidades. A produção agora, ela é destinada à exportação, especialmente a exportação para a Europa. Uma outra característica dessa organização espacial foi a introdução do terceiro elemento da matriz cultural brasileira. Inicialmente existiam os índios, posteriormente chegou os brancos, os europeus, e os negros foram trazidos da África para trabalhar aqui como escravo. Então, você tem aí a introdução desse terceiro elemento da nossa matriz cultural, que é o elemento negro. Esse espaço ele foi unificado, né, sobre o domínio, sobre a imposição da coroa portuguesa. Né? A coroa portuguesa ela vai ter o domínio do território. Características: é um espaço centralizado,
onde você tem a língua e a fé cristã usadas como instrumento de dominação do território. Então, por exemplo, os negros falavam as suas línguas nativas. Aqui no Brasil, eles foram obrigados a aprender o português, tá certo? E os indígenas que conviveram que se misturaram com os brancos, também foram obrigados a aprender a língua portuguesa. Essa produção ela é voltada para o mercado externo. Você tem uma outra característica, que é o uso da mão de obra escrava. As colônias ricas, como as colônias do Nordeste, usavam mão de obra negra, e as colônias pobres, como São Paulo, usavam mão de obra indígena. Um outro ponto importante dessa organização espacial é o que eles chamam de economia de arquipélago. Evandro, o que é uma economia de arquipélago? A economia de arquipélago funciona como ilhas independentes, né? Não existe interdependência entre as regiões. Você tem a produção de um produto e esse produto ele é voltado para a exportação. Então, acompanhe aqui com a seta. O Nordeste produzia cana-de-açúcar. E essa produção ela não era destinada para o Sudeste ou para as outras regiões. Ela era destinada para fora. O café no século XIX, a borracha no século XIX também eram produzidos aqui. Existia um sistema. E essa produção sempre voltada para o mercado externo. Você não existia interdependência entre as regiões como existe hoje na Organização Espacial Brasileira. Bem, a Organização Espacial do Brasil. Professor, a Organização Espacial do Brasil, ela começa com a independência do Brasil? Não. Quando o Brasil torna-se independente, ele mantém os mesmas características, ele mantém as mesmas características da Organização Espacial Colonial, onde obra escrava, produção voltada para o mercado externo. Essa nova forma de organização, ela só vai acontecer quando o Brasil efetivamente tornar-se industrial. Isso vai acontecer no início do século XX. Bem, com o advento da indústria, você tem a nova Organização Espacial Brasileira, que é marcada pela interdependência econômica entre as regiões. Inicialmente, a produção industrial brasileira ela começa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, na região do Centro-Sul. Essa produção ela necessita de um mercado, ou seja, a economia, a Organização Espacial Brasileira, ela é pautada no mercado interno. A produção industrial brasileira ela é voltada para o mercado interno. Então, para isso, o governo construiu rodovias ligando as várias regiões brasileiras para que essa indústria chegasse aos vários cantos do Brasil. Então, veja que a organização mudou. Eu vou sintetizar da seguinte forma. Primeiro, espaço centralizado. Você tem um governo federal que coordena os vários estados, né? E você tem o poder executivo, legislativo, judiciário. Então, é um espaço centralizado. A produção é voltada para o mercado interno, porque o Brasil se industrializou a partir do modelo chamado de substituição de importação. O Brasil produz aquilo que outrora ele importava. A mão de obra não é mais escrava, a mão de obra passou a ser assalariada. As pessoas trabalham para receber dinheiro. E você tem a integração regional através da construção de rodovias. Um ponto importante da Organização Espacial Brasileira é a transferência da capital. A capital era Rio de Janeiro e eles constroem Brasília lá na região central brasileira, tá certo? E a partir dali você tem a criação de rodovias com o intuito de que essa produção industrial ela chegue nas regiões norte, Nordeste, Centro-Oeste, ou seja, o Brasil ele vai se integrar regionalmente. Bem, a aula de hoje era isso. Um forte abraço e até a próxima.